Vamos a 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Um trecho difícil, mas vamos tentar torná-lo o mais prático possível para as nossas vidas no dia a dia, sem nos distrairmos com muitas questões teológicas e de alternativas e interpretações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, garante-nos uma pregação iluminada pelo Teu Espírito, para que Ele perscrute os corações e Ele ensine lá dentro de cada um de nós naquilo que precisamos aprender, naquilo que temos mais dificuldade, e que saiamos daqui mais animados frente às dificuldades com o nosso corpo aqui, e mais animados, estimulados a pensar mais no corpo celestial que vamos ter. E dá sabedoria de salvação àqueles que não Te conhecem, que eles sejam profundamente tocados pelo Teu Espírito Santo e venham também a se vestir espiritualmente, como vamos já explicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço e Te agradeço pela Tua iluminação e orientação e Teu poder. Amém. No final do capítulo 4, Paulo estava falando então do desgaste do homem terreno, da renovação do homem espiritual, da nossa tribulação aqui na terra, dizendo que produz um eterno peso de glória que excede o excessivo, como já comentamos, dentro de um superlativo até difícil de traduzir. E agora ele entra um pouco mais fundo nessa questão muito complexa das mudanças que ocorrem no crente com a chegada inexorável da morte. Inexorável para todas as gerações, excluindo-se aquela, obviamente, que estiver viva quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Esta geração não vai conhecer a morte. Mas até lá, todas conhecem, obviamente. Chegada da morte e início da vida no céu. Há algumas mudanças, muitas mudanças, e que Paulo aqui quer que a gente saiba alguma coisa, e é tão difícil que ele mesmo não consegue expressar com clareza alguns detalhes, mas que não vai nos deixar de vermos sem condições, nos deixar sem condições de ver a beleza do ensino aqui. Ele diz aqui: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus tal. Sabemos como? Não, porque é óbvio, Não, pela própria experiência, não. Ninguém tem experiência de ter tido o seu corpo aqui destruído, morto, e ter ganho um corpo eterno no céu. Ninguém tem experiência para chegar aqui e nos contar de novo. Mostrando aqui que não é uma dedução, não é uma experiência própria, mas uma revelação direta de Deus. E é curioso que Paulo leva isso tão a sério, e que ele afirma com toda simplicidade, mas com muita convicção. Nós sabemos disso, não é? É o caso de dizer: o Senhor sabe, eu não sei não. Pois saiba, porque me foi revelado e eu estou dizendo para vocês. Foi revelado por Deus. Então é curioso como para o crente não importa saber se ele sabe alguma coisa de Deus, do ensino de Deus, pela experiência própria ou por ensino das Escrituras. Tanto faz. O crente dispensa ver para crer.
Ele ouve e crê. E afirma com tanta segurança: nós sabemos que se o nosso corpo aqui se desfizer, nós vamos ganhar um outro. Sabemos com toda certeza. Embora não seja provado isso, não tem ciência no mundo que prove isto, nem coisa nenhuma. Mas o saber é intenso, é forte. A expressão casa terrestre deste tabernáculo se refere ao corpo terreno, como fosse a habitação da alma. Não há muita dificuldade em detectar isso. O termo aqui, tabernáculo, ele é o mesmo utilizado para o tabernáculo de Moisés no deserto. Literalmente significa tenda, o que dá a ideia de uma construção provisória, como foi de fato o tabernáculo que Moisés erigiu no deserto e ia caminhando até chegar na terra prometida. Então, esse termo a Bíblia pegou para usar de uma maneira muito especial. O templo em Jerusalém era chamado também assim. E há uma exceção quanto à provisoriedade desta palavra quando fala do templo celestial que serviu de modelo para o templo de Moisés. Esse não é provisório. Mas a ideia de templo, de tabernáculo, é a ideia de provisoriedade que é excelente para o que Paulo quer dizer aqui, falando do nosso corpo terreno. Que a Bíblia diz que é como fumaça, neblina. A Bíblia diz que é como uma flor que hoje é linda e amanhã caiu e está murcha. E assim é a nossa vida aqui no sentido mais do corpo, porque a alma não morre, a alma é imortal. De qualquer ser humano, a alma é imortal. O que ele está dizendo aqui é, quando esse corpo se desfizer, e esse desfizer aqui no grego é dissolver, destruir, demolir, derrubar, significa mais ou menos isso. Em suma, quando este corpo perecer, nós temos da parte de Deus um edifício. Agora a ideia de uma construção definitiva, contraste com tenda, que é provisório. Casa não feita por mãos. A gente fala em casa, pensa em pedreiro, pensa em carpinteiro, pensa em alguém erigindo aquela casa. Esqueça qualquer tipo de participação humana na confecção deste novo edifício. Eterna, esqueça a ideia de provisória. E nos céus, esqueça a ideia de ser na terra e sujeito às modificações e à provisoriedade das coisas na terra. Agora é nos céus. E, o mais importante de tudo, da parte de Deus. Contraste não feito por mãos humanas. Um contraste não humano, mas vem do alto. Ele é que fez, é uma obra dele, este corpo. O ensino espetacular tem aqui. Nós teremos um corpo no céu para substituir o nosso corpo aqui. Em outras palavras, nossa alma terá uma nova moradia celestial quando esta aqui, terrena e provisória, se desfizer. É o tipo do ensino que não traz novidade, no sentido de que praticamente todo aquele que se converteu, ouviu o Evangelho e chegou a aceitar Cristo como seu Salvador e tornou-se nova criatura, é um dos ensinos bem disseminados, bem ensinados isto, não é grande novidade. Mas fazer deste ensino, que pode até não ser grande novidade para você, fazer deste ensino algo mais prático, ou fazer com que este ensino influencie mais sua vida, seus pensamentos, seus ânimos, isso pode não ser uma novidade, que eu gostaria inclusive que esta pregação contribuísse para uma novidade. Sim, a forma de você encarar isto e fazer deste ensino algo que influencie mais. Nós somos muito influenciados por coisas da terra, por coisas do mundo, por coisas do dia a dia. É uma pena, porque a Bíblia está cheia de passagens como esta, que ensinam coisas espetaculares, coisas que a ciência nem desconfia. E se desconfiar, não prova, ninguém sabe, é por revelação direta do próprio Deus. Então, são ensinos muitíssimo especiais. E que nós nos acostumamos, muitas vezes, a ter esses ensinos num pedaço aqui da mente, talvez num pedacinho do coração, e só.
Isso fica reservado para depois. Quando eu morrer mesmo, quando eu for realmente entrar no usufruto dessas coisas maravilhosas da vida eterna e das fases que ainda tem até a consumação da vida eterna. Quando chegar lá eu vou ver como é e eu experimento, eu creio, eu sei que é bom, mas fica um pouquinho estático isso dentro do coração, isso não se desenvolve e a pessoa não usa aquilo como algo realmente importante a lhe estimular e a tornar a sua vida mais brilhante, mais colorida, com matizes de cor muito mais fortes, muito mais belos do que o colorido das alegrias que nós temos aqui, que comparadas às alegrias com as coisas do alto, não há termo de comparação. Então, o crente que aprende a se alegrar com as coisas do alto e a fazer disto algo prático, ele vai conhecer tipo de alegria e de ânimo que ele não conhecia antes. E que não dá para comparar a alegria, o ânimo, a expectativa de coisas aqui na terra mesmo. Não dá para comparar, essas aqui são fracas, são muito fracas, as cores são esmaecidas, são muito fracas comparadas com as outras. Mas muitas vezes nós ficamos quase que conhecendo só essas daqui mesmo. E quantas vezes as nossas expectativas com as coisas daqui se frustram? Nossas esperanças com as coisas daqui não acontecem. Quantas vezes, qualquer expectativa das coisas do alto, uma vez que estão reveladas pelo próprio Deus nas Escrituras, nunca vai se frustrar, nunca. Corpo. Esta geração valoriza demais o corpo. E talvez haja um certo exagero aí. Eu gostaria de sugerir que você procure pensar nisto e talvez equilibrar essa questão de como você enxerga, como você trata, como o tempo que você dedica, o dinheiro que você gasta, a atenção, a sua energia que você gasta para com o corpo. É claro que é básico, importante, fundamental, nós ensinamos aos nossos filhos desde o berço a cuidar do próprio corpo, a ter higiene, a ter cuidado com não se expor a perigos, não se expor a doenças. Tudo isto. E, obviamente, vamos atravessar toda a nossa vida com esse tipo de atitude absolutamente normal. É um indício de anormalidade. Quando alguém não está cuidando do corpo, ou atravessa uma rua sem olhar para ver se vem carro, tem uma coisa anormal com esta pessoa, porque faz parte, de fato, de nós cuidarmos do nosso corpo. Mas é como eu já tenho dito em várias áreas que eu toco nas Escrituras, é que o diabo gosta de tomar como ponto de partida algo válido, algo correto e estragar. E ele conta com isso, com nós mesmos, com a nossa carne. O ser humano pecador que ele estraga as coisas. Então o que é para ser bonito, equilibrado, em várias áreas da vida, se torna muitas vezes errado pelo excesso, pela deformação de alguma coisa boa, ou bonita, ou válida, ou nobre, que o ser humano exagera. Na questão do corpo, isso não é exceção. Então, muitas vezes, o que é tido como uma preocupação com a saúde, acaba se tornando uma preocupação com a beleza pura e simples, onde entra a vaidade pura e simples. A própria vaidade, num certa magnitude lá, num certo tamanho, num certo limite, é razoável, é correto. Todo mundo gosta de se apresentar bem, estar bem tratado fisicamente, colocar até uma roupa que combine com a outra. Então, há um quê de vaidade e de prazer que cada um sente em se apresentar corretamente, decentemente, até de uma forma bonita, se puder. Há um quê de normal nisto. Mas daí para se tornar algo como uma espécie de uma idolatria ao próprio corpo e de um desejo de chamar a atenção mais do que apenas se apresentar de uma maneira bonita, correta, mas mais do que isso, de provocar e de chamar a atenção e de atrair, aí as linhas começam a ficar bem indefinidas. A idolatria do corpo é algo muito, muito comum hoje.
em que se mistura o que é uma fisioterapia recomendada por médicos, o que é exercícios recomendados, o que não é recomendado, mas é só pelo bom senso. Mas aí alguns já passam daquele bom senso e já vão querer esculpir um corpo, ou masculino ou feminino, que já não é mais o caso de saúde, não é mais o caso de apenas cuidar bem daquele corpo que foi feito por Deus, que é templo do Espírito Santo, no caso de um crente, mas já passou para o limite já de uma exposição exagerada de um corpo bem moldado e trabalhado músculo a músculo e cada vez que a ciência avança mais, que essa área da fisioterapia e do estudo do corpo aumenta mais, vai ficando mais detalhado e mais cheio de métodos, cheio de academias, cheio de coisas, e nós acabamos sendo tragados por isso sem pensar e muito preocupados demais com o corpo. Esse corpo vai se acabar. E até mesmo se nós passarmos da ideia de conservação física do corpo, como eu tenho comentado aqui, em termos de uma vaidade, correta ou não, mas até a própria questão da saúde, talvez nós devêssemos nos conformar mais com algumas doenças, tipos de doença, em saber que o corpo vai sofrer, e que vai ficar mais feio, vai entortar um pouco, vai ficar mais gordo porque está tomando remédio tal, ou mais magro por causa daquilo ou daquilo outro, vai tirando a forma que você gostaria que tivesse, e aquilo lhe perturba de uma maneira tal que vira uma tortura. E a própria velhice em si vai fazendo esse efeito nos nossos corpos. Então aprenda mais, meu irmão, minha irmã, a olhar para o espelho e dizer assim, isso vai se acabar. Isso eu estou mais feio do que antes, ou mais gordo, ou mais magro, isso, lamento muito. E se esse corpo está muito sofrido e não consigo me livrar dessas dores, mas o médico já disse, 5 médicos já disseram que são crônicas, isso não vai acabar nunca. Talvez anti-inflamatório aqui, uma coisa lá, mas a medicina não tem como curar isso aí. Não tem. Então, se conforme mais e diga para o seu corpo, você vai sofrer mesmo um bocado daqui para frente, se conforme e tu vai se acabar, corpo. Converse com você próprio. Falei isso na semana passada. Como Davi dizia, por que estás abatido, ó minha alma? Lembra que eu falei? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei. Davi conversando com ele mesmo, pois aprenda a conversar consigo mesmo e dizer, pois daqui para frente eu vou ser isso aqui mesmo, eu vou piorar. E não tem problema não, porque esse corpo vai se acabar. Vai ser destruído. Vou dizer de novo aqui o que significa o desfazer no original. Dissolver, destruir, demolir, derrubar. Você quer mais? Tudo isso vai acontecer com o seu corpo. Vai lá e basta uma, né? Pois, meus irmãos, vamos tratar esse corpo de uma maneira mais equilibrada. Cuidando bem dele, claro, zelando por ele, mas de uma maneira bem de acordo com as Escrituras. Estou sendo bem suave na questão de vaidade, viu? Vou tocar para frente, mas eu fui muito suave. Essa questão de vaidade, especialmente vaidade feminina, no uso do corpo, no que gastam de cosméticos e tudo. Muitas, poderia falar bastante sobre isso aí, e que isso aí muitas vezes passa do razoável, exposição do corpo, sensualidade, muitas coisas poderiam ser faladas sobre a questão do corpo. Corpo este que está envelhecendo e vai ser destruído. E por isso, versículo 2, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Gemer, suspirar, gemer mesmo. E aspirar é almejar, ter saudades de desejar ardentemente cobiçar. Experiência esquisita essa de Paulo. Como é que Paulo era mesmo? Ansioso para ganhar um corpo novo. Ele disse que gemia, suspirava. No versículo 4, que é quase repetição do 2, ele acha pouco a força que já tem o versículo 2, e lá no 4 ele usa a palavra ainda angustiados. Nós gememos, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não por queremos ser despidos, mas revestidos e tal. Irmãos, esta era a experiência pessoal do apóstolo Paulo. Ele suspirava angustiado para ser revestido de um novo corpo. Paulo não era um anjo, não. Ele não era uma criatura celestial
à parte da raça humana. Não, ele era alguém como nós, era sujeito a pecados e a fraquezas. Ele foi salvo pelo mesmo Salvador Jesus Cristo, por causa da mesma graça de Deus, da mesma misericórdia de Deus. Passou a ser habitado pelo mesmo Espírito Santo, tudo bem, foi muito mais utilizado por Deus do que a maioria dos crentes, claro, foi muito mais abençoado com poder e tudo mais, sem dúvida, alvo da revelação especial de Deus em grande medida, tudo bem, mas era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, como Elias, foi dito de Elias no Novo Testamento também, que ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Será que esse sentimento de Paulo chega ao menos perto do seu sentimento nesta área, neste ponto específico? Qual ponto? Ficar ansioso, desejar, até se angustiar. Ele usou o termo, está lá no versículo 4, angustiar para ser revestido de uma habitação celeste, de ganhar o novo corpo. Isso chega perto. Alguma vez você ao menos pensa nisto? Além de desejar, e além de desejar, suspirar, e além de suspirar, se angustiar. É forte a experiência dele. Mas pastor, então eu vou viver com a mente de um suicida? Ou pelo menos, se não tanto, mas com os pensamentos mórbidos? Quer dizer que eu vou pensar na morte o dia inteiro? Porque eu ser revestido de um corpo celestial, o meu se desfazendo é depois da morte. Claro. Então, isso é uma sugestão para passar o dia pensando na morte? Cadê o meu instinto de sobrevivência? É normal querer ficar aqui mais tempo, não é não? É, eu concordo, vírgula, até certo ponto. Nós temos o instinto de sobrevivência. Nós temos o desejo de ficar mais nesta terra. Essa vida foi dada por Deus, o mundo foi criado por Deus. Entendemos que o nosso cônjuge, nosso marido e esposa foi dado por Deus. Nossos filhos foram dados por Deus. E nós gostamos das pessoas ao nosso redor, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Nós amamos essas pessoas. Nós gostamos do ar que nós respiramos, nós gostamos do passarinho cantando, achamos o sol lindo, não cansamos de ver o pôr do sol, o nascer do sol, uma lua cheia. E nós gostamos do progresso, de ver a criança crescendo, de ver a empresinha que eu comecei, ficando um pouquinho maior e progredindo. Isso não faz parte não, de receber o meu diploma, de passar naquele concurso, de querer ver o neto nascendo. Não é razoável isto, não? É. Tudo isto é razoável, saudável. Como é que eu vou combinar uma coisa com a outra? De ficar ao ponto de desejar intensamente ganhar um corpo novo e sair daqui e deixar esse corpo para trás, que não presta mesmo e vai ser destruído. Como é que eu equilibro isto? Você acha que eu sei? Achava que ia dar a solução mágica, né? 4 passos. Primeiro, segundo, terceiro, 12, amanhã é 12 passos, 13 passos para isso, sei lá, não sei como é isso não. Mas eu sei uma coisa, Deus sabe dar este equilíbrio de uma maneira perfeita no seu coração. Eu não sei dar, claro, nem no meu, neste nível de equilíbrio, não sei. E nem marque comigo no gabinete para eu dar uns 4 passos aí para você encontrar esse equilíbrio, eu não sei. Eu não tenho poder para isso. Posso dar algumas dicas aí que eu uso para mim mesmo. Mas se eu vou dar algumas dicas, é simplesmente nesta direção, não tem segredo não. É o seguinte, busque a Deus, converse com Deus, exponha a Deus, Senhor, a minha carne estraga as coisas. Então pode ser que eu esteja amando o meu marido mais do que é para amar, ou idolatrando a minha mulher, ou os meus filhos, ou o meu dinheiro, ou isso. Eu sou meio destrambelhado. Eu não sou confiável naquilo que eu faço. Ou eu coloco peso de menos e cai da minha mão, ou eu coloco peso demais e amassa e quebra uma coisa delicada. Eu sou meio desajeitado, meu Senhor, com a minha vida, porque eu tenho a carne habitando em mim. Então eu tenho coisas saudáveis dentro de mim, misturadas com coisas ruins. Então eu tenho desejos bons e tenho desejos ruins. E eu tenho tipos de amor corretos e tipos de amor errados. E eu não sei isso direito não.
Então me ajuda a ter um equilíbrio no sentido de amar a vida aqui, amar as pessoas ao redor, utilizar os bens que tu me deste aqui, poucos ou muitos, não importa, mas de uma maneira saudável. E ao mesmo tempo, eu não quero abrir mão da experiência de Paulo. Não quero fazer como um amigo meu que quando te dá ênfase, ele repete umas 8 vezes. Não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero, Senhor Deus, abrir mão da experiência de Paulo. É muito constrangedor para mim. Sou crente há 10 anos, Senhor, há 20, há 30, há 5. Sou crente, confessadamente crente. Aí ouço Paulo dizer que ele se sentia angustiado para ir para o novo, para ir para o céu, para receber um corpo novo. E eu vejo isso não tem nada a ver comigo. Eu morro de vergonha. Porque eu também não vejo um Paulo suicida, eu não vejo o Paulo mórbido, não. Ele amava pessoas, ele falava de amigos, falava de parentes, falava que ele amava o ministério dele e tudo. Ao mesmo tempo, ele dizia que ansiava intensamente saber como era esse corpo novo dele, glorificado. Então a minha sugestão é esta: peça a Deus equilíbrio. E aí vem a importância do conhecimento das coisas nas Escrituras. Eu sei que é normal, até certo ponto, eu amar as coisas daqui de uma maneira saudável, aprovadas por Deus. Sei que a maneira de eu proceder aqui, minhas atitudes, são misturadas com pecado. Sei que faz parte da vida do crente olhar muito para o alto e desejar intensamente as coisas do alto, inclusive o corpo novo, como é o nosso contexto hoje. Eu sei disso, Senhor, está aos teus pés. A minha vontade de cumpri-las e de fazer disto algo na minha vida. Agora, até aqui estava muito fácil. Versículo 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, eu vou poupar vocês das alternativas, das opções de interpretação, porque é muito complicado. Esta frase aqui é complicado. O que é que Paulo quer dizer com isto? E isso, juntamente com o versículo 4, é complicado demais. E ele, inclusive, institui aqui, ele entra com uma figura nova, vestimenta. Ele estava falando em casa, e tenda. Agora ele entra com roupa, ideia de vestir. O que seria ser encontrado vestido e não nu? Alguns acham que era uma maneira de Paulo mostrar que ele esperava estar vivo quando Cristo viesse buscar a igreja dele e nunca passar pela experiência de estar sem corpo. Então, o estar nu seria estar sem corpo, que é a experiência que o crente vai ter quando morrer, vai estar sem corpo no céu até um certo momento em que Cristo vier buscar a igreja e aí vai receber um corpo glorificado, o crente. O que está vivo vai ser transformado e o crente que já morreu virá com Cristo nas nuvens e será então, ali vai se receber o corpo glorificado. Até lá vai haver uma experiência não ideal, embora feliz, mas não ideal do crente, aliás, do ser humano. O que é ter uma existência sem corpo. Vai ter até onde nós entendemos as Escrituras, vai ter um período sem corpo, mas feliz, como Cristo disse para o ladrão lá: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo disse que era muito melhor ele partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas se tivesse que ficar aqui, que ele ficasse e tal. Então, alguns acham que ele queria desesperadamente estar vivo quando Cristo voltasse. Não simpatizo com essa interpretação, respeito, claro, tem que respeitar praticamente todas, tirando as muito estranhas mesmo, biblicamente, mas é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado, muita cautela, a opinião dos outros, e homens letrados, estudados, sérios nas Escrituras também. Eu fico com Calvino, e acho que estou bem acompanhado. Calvino considerava vestir aqui no sentido espiritual. Então, nesse caso, é como se estivesse Paulo falando da salvação como uma vestimenta, mais ou menos assim. Se todavia nós formos encontrados salvos e não nus, ou seja, sem Cristo. Há uma base bíblica para a ideia de salvação ser uma veste
Só há. Isaías 61:10, não vou pressionar muito em cima disto, porque, como falei, é uma entre várias interpretações, só falei de uma além desta, não vou falar de uma terceira, vou para frente, mas eu quero parar um pouquinho aqui com a ideia de salvação ser uma veste. Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu ou de vestes de salvação, e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, claramente aqui a ideia da salvação ser um manto que foi colocado sobre nós. Então, como se Paulo dissesse, não é todo ser humano que ao ter o seu tabernáculo aqui, provisório, destruído, que vai receber uma roupa nova, ou que vai ganhar uma casa no céu. Não. Tem que ser encontrado vestido para isto. Como se fosse mais ou menos assim. Curioso, aprofundando o que Isaías disse, no Novo Testamento, o próprio Paulo, em Romanos e Gálatas, deixa claro que o próprio Jesus Cristo é uma vestimenta para nós. Não sei se você lembrou-se disso. Romanos 13:14. Se você esqueceu-se das aulas de batismo, das primeiras noções da união com Cristo que o crente tem quando se converte, aqui está uma boa oportunidade de lembrar. Lá no versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices e tais, mas, 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Pois a palavra aqui de vestir é a mesma. Lá do versículo 3, que Paulo disse que queria ser encontrado vestido e não nu. Aqui ele usa a mesma palavra para dizer que nós somos vestidos do próprio Senhor Jesus Cristo, apontando para a doutrina básica da união com Cristo na conversão. E Gálatas 3:27 também fala de Cristo como uma vestimenta. É colocado sobre nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, nós somos inseridos na pessoa dele, é como se ele nos vestisse de todo jeito, de todo lado, estivéssemos totalmente cobertos por esta vestimenta maravilhosa, seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a posse de um corpo celestial é apenas para os que foram revestidos de Cristo, os que foram revestidos com as vestes da salvação. E essa é a esperança, infelizmente, fora do alcance dos que estão espiritualmente despidos, ou seja, estão sem Cristo, estão sem vestes da salvação. Versículo 4, voltando então a 2 Coríntios 5, pois na verdade os que estamos nestes tabernáculos gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos. Como eu falei, é quase uma repetição do versículo 2, mas a dificuldade aqui é que nós, uma vez interpretando lá no versículo 2 o despido como espiritualmente vestido, aqui nós iríamos para o aspecto literal. O vestido seria no aspecto literal, no caso do corpo. Não queremos ser despidos do nosso corpo. A ideia seria mais ou menos assim. Não por queremos apenas nos livrar deste corpo que tanto nos fez sofrer, nos faz sofrer, nos causa angústias, nos causa problemas. A gente não quer se desencorpar, não. Mas queremos ganhar um corpo novo. Seria mais ou menos isso aí. E vamos para frente. Para que o mortal seja absorvido pela vida, independente da interpretação até aqui, os versículos 3 e 4. Esse final do 4 é belíssimo. E é totalmente inalterado pela interpretação que se dá à questão do estar despido ou não. O mortal seja absorvido pela vida. Absorvido significa tomar, engolir, devorar, tragar, destruir. Na realidade, literalmente mesmo é engolir. Engolir. Literalmente é engolir. Que é uma frase belíssima. A pavorosa morte, a temida morte, aqui humilhada, porque ela vai terminar ela própria engolida pela vida eterna. E acabou-se tragada
eu não poderia deixar de ler uma passagem que lembra muito esta. Aliás, esta aqui lembra a outra, que a outra é primeira, de 1 aos Coríntios, capítulo 15, que é o famoso capítulo da ressurreição. Se quer estudar sobre a ressurreição, vá a 1 Coríntios 15, que Paulo trata longamente deste assunto. Eu vou só ler um texto e não vou detalhar. Então, algumas páginas atrás, indo para 1 Coríntios 15, versículos 50 em diante, olha que coisa bela. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, referentes à nossa existência humana, ao corpo humano aqui, não podem herdar o reino de Deus. Não pode. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Corrupção aqui seria o nosso estado atual, nosso corpo corrompido, e incorrupção, o nosso corpo lá no céu. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse dormir aqui é morrer. Mas como é que nem todos vão morrer? Por causa da geração que estará viva no arrebatamento, como já comentei. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse nós aqui é os que estarão vivos. Ele se incluía nos vivos porque ele estava vivo. Muitos acham, e eu não concordo, que Paulo se enganou. Que Paulo tinha convicção, essa é uma discussão grande entre os eruditos aí do Novo Testamento, os comentaristas e tal, uma grande discussão. A expectativa de Paulo quanto a ele estar vivo durante o arrebatamento. Ou Cristo vir buscar a geração em que ele, Paulo, estivesse vivo naqueles próximos anos, no máximo algumas poucas décadas, que ele teria de vida ainda. Alguns dizem que ele se enganou. E que ele se frustrou tremendamente, porque ele esperava ser encontrado vivo, ainda não passar pela morte, e Cristo vir buscar antes a igreja dele. Não vejo isso, pessoalmente, e concordo com os que pensam que havia um equilíbrio da parte de Paulo, no sentido em que, como qualquer crente, ele tinha expectativa de que Cristo poderia voltar a qualquer momento, como nós hoje poderemos ter propriamente, corretamente, sem fanatismo algum, mas de uma maneira muito séria, bíblica, nós podemos dizer, eu posso ser arrebatado hoje pelo Senhor Jesus Cristo, ele pode vir hoje buscar a sua igreja. Nesse caso eu não serei, eu não enfrentarei a morte, a geração de crentes que estará viva nesse momento. Então, cada geração, desde aquela época, devia ter, era para ter, de maneira mesmo saudável, essa expectativa do que nós conhecemos como a iminência da vinda de Cristo. Alguns confundem o termo iminente como estando perto. Não é. Iminente significa a qualquer momento. Porque se fosse estar perto, fazem 2000 anos, e não estava perto, pelo menos de acordo com a nossa cronologia normal da vida humana aqui na Terra. Não estava perto, mas iminente é que pode ser a qualquer momento. Olha, você a qualquer momento, com essa pressão aí, você não se cuidar, você pode morrer. Isso é iminente. Aí 10 anos depois, doutor, eu estou vivinho, não tomei um remédio. O senhor se enganou. Eu disse, não me enganei. Eu disse que era iminente. A qualquer momento eu poderia morrer. Ainda bem que o senhor não morreu, mas poderia. Então a iminência da vida de Cristo é isto. Não é que ele está pertinho dele chegar e tal. Não, pode estar. E a qualquer momento, biblicamente falando, ele poderá vir. Então, essa expressão dela aqui é... Que expressão? Estava no versículo 51. Eis que eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Repetindo, então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Parei aqui dizendo que Paulo, então, se identificava com os que estavam vivos, o que é natural. Continuando, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se reviste da imortalidade. É o que ele disse lá em 2 Coríntios de uma maneira mais resumida. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então
se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Para mim, essa é uma das passagens mais empolgantes da Bíblia, que vai começar aqui, 3 versículos, em que Paulo desafia, ele humilha a morte, ele humilha, ele chama para briga, venha, mostre o seu poder, que eu, Paulo, mostro o meu. Não, que eu, Paulo, mostro o de Cristo. O que é que ele fez com a morte? Vamos lá, morte. Tu não és a terrível? Tu não és aquela que assusta todo ser humano desde que Adão pecou? A apavorante morte, pintada de todo jeito por pintores, desenhistas de todos os séculos, sempre de uma maneira horrível, de dar medo mesmo. Venha, morte. Tragada foi a morte pela vitória. Olha o tragada aí, engolida. É a mesma palavra que ele usa lá. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória engoliu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu espinho, a tua lança? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aquela frase de Paulo lá em 2 Coríntios 5, no versículo 4, para que o mortal seja absorvido pela vida, é um resumo do que Paulo já havia dito para os mesmos coríntios, na primeira carta, de uma maneira mais extensa, no capítulo 15, do qual nós lemos aqui uma passagem. Versículo 5, voltando então a 2 Coríntios capítulo 5, agora versículo 5 do capítulo 5, e vamos encerrar nesse versículo. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que realizou isso em nós, que produziu isto em nós. O quê? A nossa condição de receber este corpo celestial eterno. Importante isto. Não faz parte da natureza humana receber um corpo celestial. Não faz parte da natureza humana receber um corpo eterno. Não. Foi algo feito especificamente pelo próprio Deus. É que Paulo quer destacar aqui. E esse trabalho de Deus constitui em quê? Em dar, outorgar aqui, que significa dar, o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é isto aqui? Penhor, sabe o que é? É pagamento inicial. Exatamente como nós temos hoje. Na época existia. Você quer comprar alguma coisa e o pagamento não será de imediato, mas será num futuro. Então você dá um pedaço do valor daquele bem. Quanto é a garantia, meu amigo? O sinal aqui, início de pagamento, a gente chama hoje, a garantia, 5%, 10%. Então você paga aquele valor, garantindo que o restante será pago conforme contratado. Então é exatamente esta a palavra que Paulo utiliza aqui. O Espírito Santo é enviado ao que se converte como uma garantia de Deus de que todas as coisas prometidas serão cumpridas. É uma garantia divina. Em outra passagem que eu quero ler rapidamente, diz que ele é um selo. Efésios 1, 12 a 14. Se não chegar lá, pode deixar que eu já cheguei, eu posso ler só. Efésios 1, 12 a 14 diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor, mesma palavra lá de 2 Coríntios 14, a garantia. Então o Espírito Santo é enviado ao crente. Ele sela o crente, dando originalidade, algo original, é autêntico. A autenticidade é aquela alma, aquela é de Deus. Ninguém toca, está selada como um documento, estava selado pelo sinete do rei.
E ninguém podia abrir até a pessoa certa para a qual ele endereçou aquele documento. Aquilo é intocável. Ai de quem violasse um documento com o próprio sinete, o próprio selo do rei. Ai de quem tocasse um documento daquele. Pois nós somos documentos do rei, de Deus, selados pelo Espírito Santo, e ninguém nos toca. O apóstolo João disse, o maligno não nos toca. Jesus disse, ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém, porque estamos selados. E ao mesmo tempo em que nós somos selados, o Espírito Santo serve como uma garantia. Deus vai fazer acontecer em nós, ou vai cumprir em nós tudo o que Ele prometeu. Irmão, aprenda a sonhar com o seu novo corpo, ou irmã. Aprenda a sonhar. As crianças sonham, né? Com castelos, com o príncipe encantado, a mocinha. E o adolescente talvez sonha com milhões que vai ganhar quando ficar grande, colocar uma empresa, sei lá o quê. E tem sonho de todo jeito, de toda forma. Tem uns malucos, tem uns razoáveis, tem alguns sonhos que se transformam até em pedaços de realidade, outros em coisa nenhuma. Tem todo tipo de sonho. E há aqueles sonhos que não fazem mal, até divertem um pouco. Como é que seria isso? Como é que seria assim? Se eu tivesse asa. É um pensamento bom. Se eu tivesse asa, como é que eu ia voar? Por aí, eu ia para cima do rio, para cima do mar, ir para o alto de uma serra. Sonhar, pensar. Quando eu falo em sonhar com o seu corpo novo, agora eu estou falando em antecipar o que é absolutamente certo. Como 2 e 2 são 4? Não. É mais certo do que 2 e 2 são 4. Porque é a palavra de Deus que está garantindo isto. Sonhe, aprenda. Sonhar, está com insônia de noite, sem sono, na sua cama, na sua rede ali, pense. Não me pergunte detalhes. Aliás, eu vou encerrar lendo alguns detalhes que a Bíblia trata do nosso corpo novo, e logo depois vou encerrar, não vou nem comentar. Mas sonhe com o seu corpo. Se afaste um pouco mais desse seu corpo atual, no sentido de dar tanta importância, como já comentei, tanta atenção, tanto tempo, tanta energia, tanto pensamento, e fica uma coisa importante demais o seu corpo atual. Não é assim também não. Agora o outro está ali esperando lá. Esse você não vai saber o que é dor, o que é lágrima, o que é sofrimento, nada, nem aspecto físico, nem mental, nem nada de hipótese alguma vai ter sofrimento. Pois se acostume a sonhar. E nós temos uma pista, como é que será esse corpo? Temos. Porque em Filipenses 3:21, que eu não vou ler, diz que será igual ao corpo de Jesus Cristo. Será como o corpo dele, glorificado. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, é com esse que eu quero encerrar. João viu, o apóstolo João, arrebatado, que foi ao céu, e teve todas aquelas visões que os levou a escrever Apocalipse. Então ele diz aqui, nos dá uma dica espetacular de como será esse corpo, que você vai ter. Ah, mas aqui é o corpo de Cristo, eu sei. Mas o nosso corpo vai ser como o dele. Agora eu vou dizer que é absolutamente igual em todos os aspectos. Eu não vou dizer isso. Ele é Deus, nós não seremos deuses. Mas diz que é igual. Diz que é igual, que é semelhante. Então é uma excelente pista. Talvez mais do que uma pista, mais do que uma dica. É um protótipo aqui mesmo do que nós podemos ler e pensar. Eu vou ser assim, pelo menos em boa medida, como eu te falei, se não exatamente igual, mas eu vou ser assim. Olha lá, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, estou em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí diz o nome da igreja, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, aspecto humano, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma manta, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido,
O pobre do apóstolo João, desesperado atrás de palavras para expressar a beleza do que estava vendo, e o que ele conseguiu foi isto. E já é bonito o que ele diz: semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não só quando está escondido atrás das nuvens, não. É o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Tamanho foi a glória que ele viu. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E a passagem então continua. E eu vou ficar aqui. Pense neste corpo como sendo muito parecido com o corpo que você terá lá. Toda esta glória. Dê graças a Deus pelo corpo que você tem hoje, mesmo um corpo fraquinho, que está envelhecendo e está sendo pouco a pouco destruído. Graças a Deus por ele, mas não valorize tanto a ponto de abafar, de esconder por trás de algo muito vago o seu corpo futuro que você vai ter no céu. Quanto a você sem Cristo, meu amigo, eu disse assim há pouco tempo: o próprio Deus trabalhou em nós, crentes, para que pudéssemos receber esse corpo celestial eterno. Isso significa que esse trabalho divino não foi feito em quem não segue a Cristo? Infelizmente, eu tenho que dizer sim, esse trabalho não foi feito ainda para os que não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Pois tome este passo, vá a Cristo, se arrependa de seus pecados e peça, implore por salvação. E você vai ter a expectativa, a certeza absoluta que um dia vai ter o seu corpo celestial também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude em tudo que foi dito aqui e nos ensine. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.